Bem-vindo. Recebemos hoje Hélder Jorge, especialista em governação e desenvolvimento, com interesse na área de administração pública e governação. Bem-vindo ao 10 Minutos com Política. Obrigado. Muitíssimo bem. O país está numa fase derradeira para a mudança de governo. Como é que perspectiva aquilo que poderá vir a ser o próximo governo do país? Obrigado. O próximo governo do país terá que ser, porque terá que ter muitas mudanças do ponto de vista da maneira de estar na política, não é? É um governo que vai ser presidido certamente por um jovem, não sabemos ainda qual, mas esperamos necessariamente que seja o candidato certo que vai dirigir o país e que, sendo dirigido por jovens, pense como jovens, essencialmente. Tenha um programa não virado para jovens, mas virado para a sociedade moçambicana, numa perspectiva mais jovem. O que quer dizer com isto? Estamos a falar de um governo que, presumivelmente, vai ficar por 10 anos, até 2035. Este governo deverá definir o que é que deve ser Moçambique em 2035. Terá que ser muito diferente daquilo que é hoje, em termos de não só de maneira de estar na política, mas em termos de organização do Estado. Como é que tem estado atualmente a organização do Estado moçambicano? A organização do Estado moçambicano é possível, não é? Atualmente, tendo em conta a geração ou as gerações que até hoje dirigiram. Não é? A perspectiva, a visão da vida, a visão dos processos de desenvolvimento tem a ver com isso. Mas esta mudança, pela primeira vez Moçambique vai ter um presidente que nasceu depois da independência, garantidamente. Isto já mostra que a perspectiva anterior não é assim de todo atual, aliás, não é de todo má, mas teremos que virar totalmente o leme noutra direção, em termos de definição de políticas públicas, em termos de organização do país, em termos de organização das cidades. Este desafio também vai se estender aos municípios, consequentemente. Talvez seja importante dizer que a sociedade é que pauta as ações do governo, porque o governo governa a sociedade. Então, assim sendo, a sociedade deve deixar de ser mero espectador. A sociedade deve ser mais ativa, não é? No seu todo, para podermos definir. Por exemplo, digamos que hoje em dia o debate que existe sobre a qualidade de ensino. A qualidade de ensino não vai depender só daquilo que o governo pretende que o povo saiba. É preciso que o povo também se posicione de modo a que o governo sinta esta necessidade de colocar lá. Ou seja, quando fala desta perspectiva, está a dizer que o governo tem sempre de fazer consultas públicas antes de entrar para determinadas empreitadas, não importa a área que seja na área de educação, há uma política que se pretende, há um plano que se pretende implementar. É importante ouvir, colher sensibilidades e socializar estes planos para que sejam de domínio efetivamente público. É importante saber ouvir isso, indubitavelmente. Aproveitando esta questão, muitas das vezes os nossos dirigentes fazem-se cercar pelas pessoas que escolhem, não é? Como sendo as melhores. Mas é importante também que tenham pessoas por perto que lhes digam aquilo, que lhes digam a realidade, não aquilo que gostariam de ouvir. Por exemplo, a questão dos dados estatísticos. A informação estatística nacional aparece sempre, de certa forma, adequada para aquilo que é o momento, aquilo que é o agrado do dirigente. Isto é mau porque faz com que as políticas públicas sejam concebidas para o lado, na direção errada, digamos. Então, é preciso que, em algum momento, os nossos dirigentes comecem a saber ouvir também aquilo que não gostariam de ouvir. Ou seja, os governantes, os dirigentes, independentemente do termo, devem-se fazer cercar por pessoas competentes, capazes de dizer a verdade. Sem amarras. Sem amarras. Porque, perdão, quando a gente fala da verdade, nós temos a possibilidade
de ter o contacto com uma realidade. Por isso que muitas vezes costuma-se dizer, parece que não governam este país, parece que estão a pensar para outro país. Mas isto é porque as informações que chegam não são as reais. Mas eles não estão a par do que é a realidade moçambicana, Olha, ao ponto de se fazer, ou seja, levarem a peito tudo o que os seus assessores, conselheiros dizem. o acesso a informações em um nível tão alto como, por exemplo, do Presidente da República, não é tão universal assim como possa parecer. É preciso que ele seja informado em algum momento, porque ele não teria condições para estar ou estar a par de tudo que acontece em todo o país. Neste sentido, é importante que as pessoas lhe façam passar as informações precisas. Outra questão que eu gostava aqui de colocar é que nós, até hoje, pouco se fala, por exemplo, da questão da monitoria e avaliação. A monitoria e avaliação é essencial. Até se fala, se calhar é a execução, a efetivação. Sim, eu digo pouco se fala, não diria que não se fala, pouco se fala, mas que é preciso que esteja no lugar certo para que possa alimentar da forma certa. Por quê? Um dado estatístico que apareça mal, né? Por exemplo, uma atividade que se realize não planificada, acaba não tendo impacto direto sobre aquilo que é a realização do plano. Mas nós podemos integrar aquela atividade, por exemplo, dentro das atividades como realizada. Isto para qualquer área, seja para qualquer educação, área. saúde, mas acaba não defesa. tendo impacto direto no plano. Sim. Consequentemente, nós vamos fazendo as coisas de forma mais ou menos atabalhoada, digamos. Vamos fazendo aquilo que vai apetecendo naquele dia, naquele momento, e fazendo, mas sem seguir um plano. Significa que, no fim do período, nós não vamos ter uma avaliação positiva. Mas vamos dizer que fizemos alguma coisa. Isto também para É muito questões, frequente que haja isso. Isto também para questões da continuidade ou ruptura dos planos que determinados governos desenham e começam a implementar e chega um outro governo. Muda totalmente de rumo. O sucede o governo também ao nível ministerial. Isto é o que se pede neste momento, é o que se pede neste momento. Que esteja muito bem definido o rumo que vamos levar, a estratégia que vamos adotar. Eu confesso que sou adepto da estratégia de desenvolvimento econômico local. Acho que é melhor para Moçambique neste momento, que pode definir claramente, aliás, já define claramente, aliás, já no mandato do presidente Guebuza foi assim, era a estratégia do desenvolvimento econômico local, mas depois no mandato seguinte, neste que está a terminar, praticamente foi abandonada a estratégia. Então, isto levou a algum retrocesso, a sensação de retrocesso. Então, neste momento que se sensação ou houve mesmo retrocesso? Eu digo sensação porque não tenho elementos assim muito precisos de avaliação que houve retrocesso. Então, por isso que dá a sensação de algum retrocesso. Mas é por causa da ruptura. Sim. Né? Por exemplo, tínhamos antes 7 milhões e depois já não deixamos de ter. E outra questão é a integração dos programas. Muitas das vezes as instituições fazem as mesmas coisas de formas diferentes que acabam se anulando umas às outras. Então, é importante que os programas estejam integrados ou sigam uma determinada linha bem definida, de modo a que todos possam fazer esforço na mesma direção, sem se anularem mutuamente, mas contribuindo uns e outros para o mesmo fim. Há rupturas que devem acontecer na coordenação que vai seguir, sem dúvidas, comparado com esta que vai terminar agora? Sem dúvidas. Por exemplo? Eu dizia antes que é importante que a juventude pense como juventude. Só este fator já traz uma grande ruptura. Como é que um jovem pensa como um jovem? Em que sentido? Hoje em dia nós temos muita conversa sobre tecnologia. Não é? A evolução tecnológica não se vai conseguir numa perspectiva digamos que como se estivéssemos a viver nos anos 90, não é? É preciso que se dê espaço para os jovens poderem se pronunciar, por exemplo. Pronunciarem e mostrarem o que sabem fazer. Sim. Um plano concebido tendo em conta a juventude, por exemplo, hoje em dia já devíamos ter no programa do governo questões relacionadas ao uso da eletricidade para o transporte. Não é? Transporte público, essencialmente, numa primeira fase. É importante que passe para esse nível de modo a que baixe os custos, primeiro.
inevitavelmente, mesmo sabendo que a energia custa dinheiro, mas vai baixar. Vai baixar o custo da passagem, por exemplo. Se nós passamos a usar Ou seja, a energia, deixarmos de usar o gasóleo, passamos para a energia elétrica. Exato, seja para automóveis, veículos automóveis, seja para vamos lá, o comboio. Sim. Temos, por exemplo, dentro da cidade, congestionamento. Hoje em dia os municípios debatem-se com isso. A questão do congestionamento. Como sair disso? Os grandes municípios. Mas nós paramos... Valbeira, Maputo, sim. Nampula. Podemos parar para refletir. Podemos, ok. Imagine só que eu chegue, por exemplo, no município de Maputo, deixo o carro no jardim. O que é que eu faço a seguir? Não tenho transporte público capaz de me levar a tempo e horas para o meu destino. Mas este município de Maputo já pensou, já trouxe... Já pensou, por isso que eu digo propostas de projetos neste e momento, nunca se quer avançar. Neste momento, precisamos deixar que a juventude assuma efetivamente a direção das coisas. Maputo já tem um presidente jovem. Sim. Imaginemos, por exemplo, a gente chega ao jardim, tem ali uma praça de trotinete, por exemplo, ou bicicletas elétricas, só estacionou o carro e pegou, mas não tem ciclovia. Porque andar no meio de viaturas de bicicleta ou de trotinete é complicado. Como é que a gente faz? Então, a cidade deve ser pensada tendo em conta também a necessidade de ter ciclovias. Sim. Zonas que são reservadas ao trânsito de motociclos, por exemplo. Não seria o caso de Maputo, por exemplo. Estamos a pensar em cidades do futuro. Com os novos municípios, o advento dos novos municípios, eventualmente já seja possível pensar nesta perspectiva. Maputo, não estou a ver. As necessidades não são estáticas. E é preciso que haja adequação. Nós temos, por exemplo, agora as cidades estão a expandir. Sim. A expansão, o processo de expansão, não leva também esta componente consigo. Então, consequentemente, vamos ter problemas no futuro. Quer dizer, em 2035 ou 34 os municípios terminam os mandatos, estaremos iguais ao dia de hoje. Então, terá sido útil nós termos a juventude em frente. Vai se levantar sempre esta questão. Olhamos para um município como Marraquena, por exemplo. Sim. Que é novo. Sim. Há condições para Marraquena, por exemplo, já começar a pensar nesta perspectiva. Quando há vontade política, há condições em qualquer sítio. Em qualquer sítio há. Voltando, por exemplo, ao município de Maputo, nós podemos interditar zonas para a circulação de viaturas. Sim. Durante o período diurno, para que abra-se espaço para que as pessoas possam andar a pé livremente, possam andar de bicicleta, possam andar de trotinete, como dizia, trotinete, aquele elétrico, hoje em dia existe, tem nomes específicos de alguns. Quer dizer, a evolução tecnológica deve acompanhar a forma de pensar da juventude. Então, nós não podemos hoje pensar que, por exemplo, eu estou hoje com 49 anos, daqui a 10 anos estarei com 59 anos. O que eu espero que o país seja quando eu tiver 59 anos? Ter as mesmas pensando para os seus filhos também. Já pensando para os seus filhos. Eu digo assim, hoje está adequado para mim. Sim. Mas daqui a 10 anos vai se tornar inadequado para mim. Porque há que haver novas necessidades. Hoje, a maior parte dos prédios não tem elevador. Já não funciona. Como é que a gente pensa em repor isso? Porque devem funcionar. Então, eu digo isto no sentido de estabelecer marcos para a reflexão em relação ao próximo governo. Sim. Aquilo que é a profundidade da governação que se espera. É que seja uma que produza soluções de modo a permitir que Moçambique seja um país diferente do que é hoje. A questão da vontade política é razão para tudo. Para tudo. Acontecer ou não acontecer. Certo. E estarão reunidas as condições, seja quem for o vencedor das próximas eleições, para que, efetivamente, tenhamos um país onde se pense de forma assertiva e se executem os processos efetivamente. Com certeza serão cometidos erros. Onde se trabalha cometem-se erros. Mas, enquanto nós não tivermos uma perspectiva clara, os erros serão piores. Se nós tivermos uma luz bem definida, por exemplo, vamos hoje dizer que vamos assumir, digamos, neste debate que o Presidente da República seja o Daniel Francisco Chapo, é o Presidente. Ele fala de Banco de Desenvolvimento para apoiar a juventude. Muito bem. Ok.
Não há problema nenhum em relação Quem a isso. são esses jovens que serão Quem são apoiados? esses jovens? Será que o jovem está preparado para desenhar um projeto sustentável de longo prazo, de modo a que perdão, possa definir o seu futuro? Perdão. Está preparado o jovem para ser um novo empresário? A nossa educação, onde é que está? Estamos a preparar, de facto. Nós hoje temos pessoas que terminam os cursos superiores, mas que na realidade não têm competências para poderem caminhar pelos seus próprios pés. Então, há que haver aqui uma mudança muito profunda em termos das necessidades educativas. Os currículos têm que ser mexidos numa perspectiva de longo prazo, não como se faz atualmente, que é quase que anualmente há uma revisão curricular, que é uma questão que não consigo perceber porquê. E nós parecemos não estar claros daquilo que queremos que seja aquele indivíduo quando terminar a formação. Isto não são regras ditadas pelos doadores, quem dá dinheiro? Se o dinheiro não for para fazer aquilo que me interessa, eu acho que nem vale a pena. Porque eu tenho que estar claro daquilo que eu quero. Primeiro, o doador está ali, faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa parte. Temos que saber. Não são imposições? As imposições sempre vão acontecer. Mas se nós não nos interessarmos, também não haverá nenhum problema. Nós temos recursos, temos capacidade interna para poder gerar soluções. Já comprovamos isto que nos últimos anos, com a falta de apoio externo, o país continuou a andar. Né? Mas não significando que deve ser a condicionante. Nós temos hoje, por exemplo, imposições do ponto de vista de redução da massa salarial e tudo mais. A gente pergunta para onde é que a gente quer ir com isso? Como é que a gente vai continuar a crescer? Como é que a administração pública vai se tornar atrativa para quadros qualificados? Então, vamos desqualificar? Vamos optar por pessoas com menor capacidade, porque os mais qualificados vão sair. Então, nós temos que manter uma administração pública atrativa para jovens, de modo a que possa se rejuvenescer, de modo a que possa ter qualidade. Então, isso faz. Neste momento, ela não tem. Tem qualidade. É importante que a gente possa. O candidato Daniel Chapo fala muito bem disto: colocar o homem certo no lugar certo, apostar na competência e tudo mais. Isto é possível. Não há muita campanha que Isto é se diz possível. tudo isto. Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque muitas das vezes acaba tendo também o cunho do indivíduo, o cunho do candidato. A maneira de pensar do candidato está lá. Agora, é importante que ele, chegado lá, não deixe que as suas ideias sejam abafadas pelas ideias dos outros. É preciso que os outros operacionalizem também. O partido não se sobreponha ao Presidente da República. Este é um outro debate que eu não gostava de entrar, não é? Mas, embora seja atual, né? É um debate atual que se tem levado a cabo, defende-se que o Presidente do partido não pode ser o Presidente da República. É um debate necessário. Nós temos que estar sempre abertos a debate, a contribuição de ideias, sem significar que estejam contra. Quem pensa diferente de nós é porque gosta de nós e diz-nos o que pensa. Exato. É mais perigoso ter alguém do seu lado que vai aplaudindo aquilo que você faz sem nunca dizer que isto não está certo. Então leva-lhe ao abismo, né? Então, o debate de ideias é importante que esteja aberto desde já, de modo a condicionar ou a influenciar a formação do governo, influenciar o próprio programa do governo para os próximos 5 anos, que, no meu entender, tem que ser concebido tendo em conta os 10 anos, porque depois no segundo mandato fica-se praticamente aos remendos, porque não é o segundo mandato não é onde acontecem de facto as coisas devem acontecer de início. No primeiro mandato tem que ser muito forte, tem que haver muita clarividência em termos de onde a gente quer ir, e tudo deve acontecer, de modo a que o segundo já estejamos a embarcar. Agora, é importante, sim, é importante neste momento que haja uma espécie de pacto governativo. O que eu quero dizer? É um pacto de estabilidade do país. Porque nós sabemos que de mandato a mandato a Frelimo e a Renamo têm sempre uns acordos que se assinam de paz. Eu gostava sinceramente que o próximo candidato, que espero que seja Daniel Chapo, o vencedor, possa definir claramente uma agenda política não bipolarizada entre a Frelimo e a Renamo. Que seja uma agenda mais ampla, que inclua todas as forças vivas da sociedade. Que a paz
seja dos moçambicanos. Então, por isso que eu proponho um pacto de estabilidade e crescimento, de modo a que no pós-eleitoral o país não regrida. Não regrida porque há discordância dos resultados e tudo mais, aquela conversa toda que a gente já conhece. Sim. Então, tudo temos que fazer para evitar isso. Os partidos políticos devem ir às eleições sabendo que podem perder, sabendo que há sempre um vencedor, este que vai formar governo. E deve haver a abertura suficiente para nós podermos reconhecer que fulano ganhou, deixar de formar o governo e todos contribuímos para o desenvolvimento do país. Muitíssimo obrigado. Foi então esta participação de Hélder Jorge, especialista em governação e desenvolvimento, em mais 10 minutos com a política. Foi por um gosto que estivemos. Voltamos a ver-nos seguramente numa próxima ocasião. Boa noite.